Vamos resolver aqui a questão 3, que é uma questão do Enem, da página 315 da apostila 3. Então vamos lá, fazer a leitura dessa questão. Em um experimento, o professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Está aqui os três elementos. Está aqui o saco de arroz, está aqui o pedaço de madeira, que vai servir de base, e está aqui a barra de ferro. Ele propôs que fizesse uma medição da massa da barra utilizando esses objetos. Opa, o nosso objetivo aqui é fazer a medição da massa da barra, já é possível perceber isso. Uma informação importante dessa barra é que ela é cilíndrica e homogênea, como ele diz na linha anterior. Para isso, continuando a leitura, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais. Opa, 8 partes iguais. Beleza. Em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular, com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Tranquilo. Olha só, equilíbrio. Perfeito, pessoal. Vamos lá, então. Seguinte, se a gente experimenta uma situação de equilíbrio, a gente sabe primeiramente o seguinte, que aqui eu vou ter duas possibilidades de torque. Afinal, ele está equilibrando nesse ponto aqui, né? Então, por que, Samuel? Porque esse é o ponto relacionado ao ponto de apoio, não é? Então, sobre esse ponto, pessoal, se está em equilíbrio, eu tenho a possibilidade de dois torques. Um no sentido, já que esse é o ponto fixo, não é? Um no sentido anti-horário e outro no sentido horário. De maneira que o somatório desses torques tem que dar igual a zero. Contudo, pessoal, quando a gente vai analisar como é que está o equilíbrio dele, já que de um lado está um peso e do outro não está nada. Pessoal, nesse caso aqui, a gente vai precisar considerar o centro de gravidade, tá certo, pessoal? E o centro de gravidade de uma barra homogênea, como disse a questão, só pode ser no meio da barra, não é? Nesse caso, ela será posicionada exatamente nesse ponto. Já que a barra está dividida em 8 partes iguais, então é na metade da distância. No caso aqui, vai ser quando a distância é 4 na marcação. Portanto, pessoal, o que é o centro de gravidade que nós marcamos e para que ele vai servir na nossa questão? Pessoal, o centro de gravidade é onde a força-peso atua em um corpo. No caso aqui, vai ser o peso da barra. Olha só, conseguimos enxergar duas forças aqui atuando para fazer o equilíbrio dessa barra, não é? Que justifica o fato dela estar em equilíbrio. Uma é o peso dela no centro de gravidade, mais à direita, que geraria o torque horário, e a outra é o peso do saco de arroz. Aqui um pouco mais, saco de arroz um pouco mais à esquerda. Então, essas são as duas forças que proporcionariam um torque, né? Certo? Mas como há equilíbrio, pessoal, a gente sabe que os torques anti-horários, que é o sentido do arroz, tem que ser igual aos torques horários. Essa é a condição do que, Samuel? Do equilíbrio, perfeito? Qual é a equação do torque, então, Samuel, para a gente resolver essa questão? Vai ser a força que atua no torque multiplicado pela distância do ponto fixo, não é? Multiplicado pelo seno de alfa, que no caso vai ser entre a força e a distância. Pessoal, no caso aqui, percebam uma coisa muito interessante. Esse ângulo é sempre de 90 graus para as duas forças, nesse exemplo. Então, o seno de 90, a gente sabe que é 1. Tranquilo? Então, continuemos nossa questão. Vamos agora substituir nessa equação, que a gente pode resolvê-la de uma maneira simples. Repare bem, então se o torque anti-horário vai ser quem? Vai ser a força que realiza torque no sentido anti-horário, que vai ser o peso do arroz, multiplicado pela distância ao ponto fixo, distância 1. E a do sentido horário vai ser o peso da barra multiplicado pela distância 2. Ora, quem é a distância 2? A distância do centro de gravidade da barra até o ponto fixo. Então, vamos substituir aqui, pessoal, quem é cada uma. O peso do arroz vai ser a massa do arroz
multiplicado por Gzinho, multiplicado pela distância D1. Essa distância do arroz são 3 marcações, não é verdade? Então, eu vou chamar de 3D. 3D, esse D é puramente simbólico, tá? Certo? Igual, agora o peso da barra. O peso da barra vai ser a massa da barra, que é o que ele quer saber, multiplicado pelo G, que é a aceleração da gravidade, multiplicado pela distância. No caso aqui, é do centro de gravidade da barra para um ponto fixo, que vai ser exatamente um D. Né? Pronto. Nesse caso, a gente pode perceber que o G está se repetindo em ambos os lados aí da equação. O que a gente pode fazer? Nós cancelamos o G. Mas não é só o G que está se repetindo, o D também se repete. Ora, veja só. Então, essa distância aqui fictícia que a gente colocou das marcações da barra não nos interessaria, afinal, a gente cancelaria de qualquer forma. Então, continuando, quem é a massa da barra? Ele disse que é 5 kg. Eu vou colocar aqui, então, 5 vezes 3 vai ser igual, quem foi que sobrou do outro lado? Massa da barra vezes 1, que é o próprio massa da barra. Então, pessoal, a massa da barra é o 5 vezes 3. Portanto, a massa da barra é igual a 15. 15 quilos. E essa é a resposta. Qual o item correto? É exatamente o nosso item E. A massa da barra, portanto, ela é equivalente a 15 quilos.